Aleluia. Boa noite, amados. A paz do Senhor. Tem crente aqui ou não? Ah, não, tá fraco. Tá fraco. Tem crente aqui ou não? Ah, bom, aleluia. Glória a Deus. Amados, pode se sentar, por gentileza, em nome de Jesus. Vocês que estão nos assistindo na televisão, no vídeo, no YouTube, seja bem-vindo. Eu vou falar um pouquinho de dízimo e oferta. Vai ser bem longo mesmo, para a gente estar só dando a palavra para o nosso Pai espiritual, para que a gente venha se alimentar de uma forma hoje que muito mais especial, que é um dia de ceia, é marcar aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo fez para a nossa vida. Estamos hoje aqui porque alguém pagou um preço, e foi um preço muito alto, vocês podem ter certeza. Nada que possamos estar fazendo nessa terra não vai chegar sequer nesse grande sacrifício, amém? Glória a Deus. Quero compartilhar uma palavra que Deus está uns dias já ardendo no meu coração. E hoje, quando o pastor me avisou, eu falei, nossa, é de Deus mesmo. Falar em 1 Timóteo 6,18. Está escrito assim: que pratique o bem, seja rico em boas obras, generoso em dar, e prontos para repartir. Um pouquinho atrás, voltando lá para o 6,10, 1 Timóteo ainda, está escrito assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e algum nessa cobiça desviam da fé. Vamos parar aqui. Amados, a gente sabe que 10% é o dízimo, isso aí não tem como negociar, é 10%. Agora tem a parte da oferta. Sabe, a gente está num mês que a nossa, vamos dizer assim, nosso pai, nosso vô, né, no caso, é nosso vô, ele vai xingar, nosso vô, que é um grande líder espiritual de Guará. Essa igreja aqui está aberta hoje porque ele teve uma visão. E abaixo dessa visão foi colocado um casal, que hoje é o nosso pastor, nosso pai e nossa mãe espiritual. E tudo isso, querido, é questão de o eis-me aqui. Deus podia ter colocado uma visão no pastor Zé Roberto, ele falou assim, não vai dar certo. E ele não tomar uma posição, não tem vindo. Também podia ter o nosso pastor aqui hoje também e falar assim, não, isso como ele sempre falou, se desde o começo falasse que ele ia ser pastor, mas nunca ele ia continuar nessa. Hoje ele tomou posse, ele vestiu essa camisa. Sabe, querido? Então a palavra fala que a gente ser generosos. A questão do generoso é você repartir. Não tirar para você ficar nada. Deus não quer que você fique zerado. Deus não quer arrancar nada de você. Pelo contrário, Ele quer te dar um dobro. Sabe? E a gente vê várias testemunho de pessoas que andam na fé. Até uma vez o Fábio Pousano esteve aqui, quando ele falou, quando ele precisava de estar alugando a casa, tal, o próprio dono foi lá e investiu na vida dele. E hoje, ontem eu vi num vídeo também, questão de testemunho, achei muito top. Um rapaz, ele é evangélico, está uma palavra de Deus, ele estava desempregado. E ele falou assim, Deus, eu preciso fazer uma entrevista, e eu só tenho dinheiro para eu cortar o cabelo, para ir bem apresentado para essa entrevista. E eu sei que o Senhor está cuidando de tudo. E ele foi nesse cabeleireiro que há muito tempo ele corta o cabelo. E chegou lá, fez o cabelo normal tal. E o cabeleireiro, dando esse testemunho, falou assim, que ele escutou uma voz. O dinheiro dele hoje não tem valor nenhum para você. Aí ele continuou cortando, olhou para o lado, continuou cortando. E terminou ali o corte. Aí ele pegou a comanda, levou para a recepção e falou assim, ó, avisa ele que é cortesia da casa. Aí, na hora de acertar, a moça falou assim, ó, o dono ali falou que é cortesia da casa. Ele olhou assim, mas como ele não? Tá certo, vai embora, vai em paz. Aí ele pegou, antes já tinha falado com a mulher dele, que tinha que fazer duas escolhas. Ou comprar as coisas que estavam faltando, ou cortar o cabelo para ir para o mercado. Aí ele pegou, saiu do salão, foi no mercado, e pegou e chegou em casa a mulher dele, nossa, você mentiu para mim? Você falou que tinha dinheiro só para cortar o cabelo e não tinha dinheiro para comprar as coisas. Ele falou, não menti para você.
A gente serve um Deus que cuida de cada detalhe da nossa vida. Sabe, querido, quando essa palavra fala aqui, 1 Timóteo, que pratica o bem, praticar o bem é você estar debaixo da unção de Deus, sabe, da vontade de Deus. Tem muitos outros testemunhos aqui na igreja mesmo, que nem o pastor fala, está aqui, já vamos chamar, está aqui. Ar-condicionado ainda está terminando de pagar, sabe, lá fundo, o salão, já estamos terminamos, já subimos. Sabe, querido, isso quando você está na vontade de Deus, não tem como dar errado, querido. Sabe, não tem como dar errado. Eu falo para vocês, eu passei um tempo, estava desempregado, até falar para o pastor, você não está desempregado? Eu falei, eu estou em posse. Uma empresa me chamou, comecei a trabalhar temporário e o pessoal metia o dedinho lá para fazer o ponto, né? Eu passava e falava assim, logo é eu que estou aí. Hoje já faz 3 meses que eu estou efetivo. Então, querido, funciona. Sabe? Seja generoso com a obra de Deus. A gente, como a gente ministra aqui, a gente não quer arrancar nada de ninguém. O que sai do seu bolso, pode ter certeza, volta em dobro. Deus é exagerado, cara. Sabe? Deus é exagerado. Quando Ele abre a janela do céu e fala que derrama bênção que você nem pode nem contar. Então, querido, nessa visão, nessa vontade, que você possa ser generoso com a nossa igreja e com essa visão, o Verbo da Vida Guará também, que está fazendo aniversário. O dízimo, você sabe que é a nossa casa, é que a gente está, aproveita a nossa casa, por isso que está paredes pintadas. Que nem o Marquinhos falou uma coisa muito interessante do ano passado. O dízimo, às vezes a pessoa quer saber, não é da nossa conta mesmo saber. É só olhar para os lados. Olhar para os tetos. Sabe? Uma banda. Sabe? Lá nos fundos. Sabe? Isso aqui é o dinheiro de vocês. Cada centavo que entrou nessa igreja é só olhar para o lado. Olhar para a mídia. Sabe? Então, querida, o pastor não tem nada de esconder nada de ninguém. Sabe, você não tá, pode procurar a Luciana, que é a tesoureira da igreja hoje. Ô Luciano, a gente prova. Mas como o Marquinhos já falou mesmo, isso não cabe a nós. Sabe, cabe a quem está ministrando e o nosso cabeça, que é nosso pastor. Amém? Quem precisar do envelope para dizimar e ofertar, esse também tem um envelope que é diferente. Quem quiser abençoar a nossa igreja de Guará, fica à vontade. Amém? Aleluia. 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 Só uma última palavra que eu quero compartilhar com vocês. Está aqui 2 Coríntios 9:8. Está escrito assim: Deus pode fazer de vós abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabandeis em toda boa obra. Querido, esse nosso Deus é fiel. Você pode ter certeza. Naquele momento que você mais precisa, Ele está contigo. O seu dinheiro não pode levar em muitos lugares que somente Deus pode levar. Sabe? Que você tem essa visão. Você pega o que você tem aqui nessa terra, não. Um dia, todo mundo está partindo dessa terra. Não vou levar meu carro, não vou levar minha casa, não vou levar minha conta bancária. Vai ficar aí. Mas que eu tenho certeza que lá espera uma coroa. Sabe, de tudo aquilo que a gente fez aqui nessa terra. E uma dessas coroas é você ter abençoado a obra de Deus. Amém? Pode ficar em pé, por gentileza, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Aleluia. Aleluia. Papai, eu vejo aqui milagre nessa noite, Senhor. Eu creio, meu Pai, pessoas sendo curadas aqui nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que o Senhor venha abençoar todo o seu dizimista, ofertante. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, quebra toda a corrente nessa noite, Pai. Toda a corrente que o maligno lançou nessas pessoas que está presa com alguma doença, algum problema, desemprego, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor, meu Pai, venha alcançar essa família. Que a graça do Senhor venha alcançar, meu Pai, esse ministério cada vez mais. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, toda a honra, toda a glória dada ao Senhor. Abençoa, meu Pai, porta de emprego que está sendo aberta nessa noite. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, diagnóstico
tal de médico está sendo ao contrário nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Ah, papai, em nome do Senhor Jesus, te damos toda a honra, toda a glória, para a graça do teu santo nome, pai, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pode trazer, meu amados, em nome do Senhor Jesus. Perfume mais caro derramado
obrigado pela tua palavra. A tua palavra, Pai, diz que quando algo, Pai, é manifesto da parte do Senhor para nós, algo divino, Pai, acontece, espetacular, maravilhoso. E Salmo 120 diz, Pai, que o Senhor enviou a sua palavra e nos sarou e nos livrou do que era mortal. Obrigado, Pai, por presentes do alto, Pai, sendo entregues hoje para os teus filhos. Que o Senhor possa, Pai, surpreendê-los hoje com a sua poderosa mão e com a sua bondade. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Eu sei, Pai, que nós vamos hoje ministrar a tua palavra, que é carregada de poder. A tua palavra diz isso. E o Senhor também garante, Pai, que onde 2 pessoas ou mais estiverem reunidas no seu nome, o Senhor se faz presente. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua comunhão. Obrigado, Pai, por curas e milagres, Pai, disponíveis nesse lugar. E eu sei, Pai, em nome de Jesus Cristo, como foi dito, Pai, nesses dias de festa lá em Guaratinguetá. E eu peguei isso pela fé, Pai, em nome de Jesus Cristo. Muitos ouviram, poucos creram, mas todos vão ver, Pai, em nome de Jesus Cristo. Todos vão ver, Pai, em nome de Jesus, o que Deus está fazendo, realizando, anunciando e promovendo, Pai, na vida dos filhos seus, Pai, em Moreira César, Barra Roseira. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Recebe, Pai, o nosso louvor, que é para o Senhor, Pai. Tem tudo a ver com o Senhor e sempre vai ser, Pai, para o Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus. Você pode dar um glória a Deus, gente? Antes de você se assentar, eu vou pedir para que vocês venham aplaudir a vida desses irmãos. O grupo de louvor voltou. Aleluia. Aleluia. Vocês são top, viu? Aleluia. Muito obrigado, viu? Pode se assentar. Daqui a pouco eu chamo vocês de volta, em nome de Jesus. Sejam muito bem-vindos ao nosso culto de ceia. Eu sei que nós vamos ser hoje acrescentados, promovidos, em nome de Jesus Cristo, como sempre. Você pode ter achado estranho, né? Sei que eu vim de pastor, veio de camiseta hoje, aleluia, no pleno culto de domingo, né? Mas eu vim mesmo para poder homenagear, honrar a vida do meu pastor José Roberto Monteiro, Sandra, sua esposa e seus filhos, como o Ronaldo já mencionou, né? A igreja de Guaratinguetá está fazendo 15 anos e a gente não podia deixar de honrar, manifestar mesmo e materializar essa honra que nós temos por essa igreja mãe que nos enviou para cá, que foi a vida do pastor José Roberto, através da vida dele mesmo, que ele viu coisas em mim que eu mesmo não via, eu mesmo não acreditava, não queria, e eu sei que até o fato de ter alugado esse prédio, feito essas coisas, eu sei, obrigado, Marcelo, foi através da vida dele, né? Eu gosto de lembrar que eu não tinha fé para nada assim, conforme for, quando a gente veio aqui no começo, eu estava como se fosse numa titanzinha, atrás da carreta da fé do pastor José Roberto, e eu disse, pastor, se o senhor está indo, eu só vou no vácuo, e eu sei que vai dar certo em nome de Jesus, amém? E eu aconselho você a ficar perto de homens e mulheres de fé, porque se você não tem fé o suficiente para ver da posição em que eles estão, deixa eu te dizer, eu não estou dizendo que são pessoas melhores, não é isso, mas é uma caminhada, uma jornada que já foi trilhada, que deixou ele numa posição superior, e ele pode ver coisas que talvez a gente não vê, e dali de cima ele está dizendo, vem para cá, mas eu não estou enxergando nada, não, mas só vem comigo, que é garantido o sucesso, amém? Está comigo? E eu sei que vai ser hoje assim, em nome de Jesus Cristo. Eu lembro uma vez que teve uma tia do DI, né, que eu não lembro mais quem, que chegou e trouxe, acho que pipoca, eu não lembro mais o que trouxe algumas coisas escondidas para as crianças, não queria falar, porque as crianças, elas ganham um lanche lá, né, no fundo. E aí teve uma criança que já tinha visto o que seria o lanche, né, e aí ela ficou assim, né, tipo Fanny que tenta, sabe, você conhece essa expressão, né, Fanny que tenta, né, ficou assim. E aí, quando todas as crianças entraram na salinha, ela falou, eu acho que era pipoca, né, assim, era pipoca? Ela falou assim para todas, antes de falar oi, antes de falar qualquer coisa, hoje tem pipoca, pronto, falei, não aguentei. Aí eu também estou falando que tento, aleluia. Você entendeu? Eu ia falar só para um grupo, mas eu falo para todo mundo, porque daí você presta atenção nessas pessoas que colocaram o nome para ir para o simpósio e deram o nome na van. E sabe que para poder ir para São Paulo nesse simpósio tem um custo, né? De van, que a gente vai ter que pagar a van para ir para lá. Mas Deus falou comigo e falou assim, paga a van deles. Aleluia. Então, todo mundo que deu o nome para a van não precisa pagar nada. Entende isso?
Eu ia falar só para eles, mas eu já falo para todo mundo, já que é para que você venha saber que nem tudo que você vai desfrutar está ligado ao que você tem no bolso. Às vezes a gente precisa dar um passo de fé para fazer coisas, e no reino de Deus é assim, Ronaldo. Quer ser o maior, então desça, seja o menor, sirva. Quer colher, então semeia. A gente estava aqui na obra ontem, né, realizando mais uma sala que a gente vai construir ali em cima, organizar as coisas. E aí, como Deus já tinha colocado isso no meu coração, eu já tinha feito isso no coração. Percebe que o fato da gente já fazer no coração, Deus já começa a se mover. E então a gente chamou uma pessoa aqui para fazer um orçamento de uma sala que vai ser feita ali, de paredes de drywall ali em cima. E aí esse cara fez o orçamento, né? E aí ele não tinha falado ainda o valor, né? Ele só tinha listado o material e não tinha falado ainda o valor da mão de obra. À noite, quando eu fui procurá-lo, falar, e aí, rapaz, fala para mim, né, o preço da mão de obra, das coisas aí. Daí ele disse assim, não, pastor, pode ficar tranquilo, não vou cobrar nada da igreja. Aí eu fiquei pensando, olha que coisa. A igreja não tinha, de fato, valores para poder honrar a vida de vocês pagando essa van. Mas o passo de fé, de fazer, a gente já está colhendo em outras coisas aqui. Ontem eu sei porque, assim, e eu posso contar isso já antes da colheita, porque todo o semeador, todo o lavrador, quando ele planta, ele já tem uma expectativa de colheita. Entendeu? Mesmo que ele não tenha visto nada, mas ele já tem uma expectativa de colheita. Eu sei o rompimento que eu fiz ontem na igreja de Guaratinguetá, lá, para poder dar aquela oferta. Quando o pastor Janduí disse, eu preciso de tantas pessoas aqui para fazer algo. Eu fui correndo lá na frente. Pastor, você tinha no bolso? Não, não tinha. Mas depois espera para você ver o que vai acontecer na minha vida. Quantos creem? Você não está com inveja não, né? Amém? Não fica não, pelo amor de Deus, viu? Porque o que está sobre o cabeça escorre para o corpo. E eu creio que vai ser desse jeito, em nome de Jesus Cristo. E Deus acrescentando isso, promovendo a nossa vida. E eu sei que quando você planta, gente, você tem que ter expectativa de colheita mesmo. Eu vejo a minha esposa, como ela fica animada, às vezes, lá mexendo no celular, eu falo, o que você está fazendo? Ela está sorrindo já só de ver a Shein. Se você, mulher, faz igual, pensa, você tem um monte de coisa no seu carrinho da Shein, não precisa levantar a mão. Mas não é verdade, que você nem tem dinheiro para pagar. Ah, aleluia. Mas você colocou no carrinho pela fé, amém? Eu nem sei se é carrinho ou não da Shein, eu nunca vi isso. Eu sei porque eu perguntei para ela, eu falei, deixa eu ver aí, o que você está fazendo? Ah, estou mexendo na Shein. Eu falei, então deixa eu ver. Ah, era na Shopee, tem mais, aleluia. Quando sabe que é o ano do mais e mais? Então, deve ter então, na Shein e na Shopee, aleluia. E se não tiver outros lugares lá que você deve ter, um monte de coisa no carrinho lá. E aí, eu falei, deixa eu ver o que tem aí, né, tal. Aí ela mostrou assim, sabe quando passa o dedo assim rapidinho, né? Eu falei, deixa eu ver. Não, uns negocinhos, né? Aleluia, eu não quis nem mostrar o valor. Eu falei, você não quer que eu veja o valor, né? Ela é. Eu falei, então tá bom, vamos crer junto que vai chegar, em nome de Jesus, que está tudo certo. Quantos creem que aquilo que o homem planta, ele semeia? Então se prepara, gente, para ser acrescentado hoje. Amém? Eu quero ler um texto com você, que está lá em Atos, no capítulo 20, no verso 24, que diz assim. Porém, Paulo dizendo, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Olha que interessante, o apóstolo Paulo, ele diz assim, que o evangelho, que ele mesmo já nomeia, o evangelho da graça de Deus, ele nomeia assim, ele diz que esse evangelho da graça de Deus é mais valioso que a própria vida dele. Ele diz, eu não considero, porque se a gente for ver os versos anteriores, ele disse assim, eu sei o que está me esperando para onde eu vou, cadeias e prisões, mas mesmo assim eu vou para esse lugar, porque eu não considero a minha vida preciosa. Para mim o que é precioso é completar a carreira que Deus me deu, e falar, e externar, e colocar aquilo que Deus me deu para fazer, que é falar a respeito do evangelho da graça de Deus. Você pode repetir algo comigo? Fala assim, graça de Deus. Sabe que a graça de Deus, ela é, às vezes, muito mal compreendida, porque é algo muito vasto, então, às vezes, as pessoas ficam com o genérico, e eu não estou dizendo que não seja, mas a definição de graça mais genérica, mais comum, é aquela que todo mundo sabe. O que é graça? É favor imerecido. E se a gente foca demais no imerecido, a gente corre um sério risco de não receber o que Deus tem. Eu, particularmente, gosto de uma definição de graça, que é habilidade
para a gente produzir resultados onde a gente não consegue sozinho. Quem lembra de um episódio quando Paulo estava passando por algumas coisas, e ele ora para Deus e fala, poxa Deus, tá rolando uns negócios aí, eu não quero mais não, viu, esse enviado de Satanás fica aqui me tormentando, tal. E aí Deus disse para ele, cara, relaxa, o meu poder e a graça divina se aperfeiçoa na fraqueza, porque se você consegue na força do seu braço, você não precisa da graça. E é justamente aonde você não consegue que a graça entra. Por isso Deus disse para ele, a minha graça te basta. Porque a minha graça vai te trazer poder e habilidade, aonde você não tem. Mas não significa que você não tem naturalmente esse poder e essa habilidade, que algo não vai ser realizado através da sua vida. Porque a graça de Deus sobre a sua vida vai te capacitar, te empoderar para isso. Quantos estão entendendo? E essa palavra evangelho, quando ele diz o evangelho da graça de Deus. Essa palavra evangelho, ela também significa boas notícias. E na época, quando começaram a falar do evangelho, essas coisas assim, não é só boas notícias. Não é algo do tipo assim, gente, nossa, você ficou sabendo, vai abrir o Chibata aqui, nossa, que bênção, né, para a cidade, vai ter um monte de emprego, vai melhorar algumas coisas. Não, isso são boas notícias. Mas quando se fala de evangelho, boas notícias, está falando de algo bom demais para ser verdade. Ah, não é possível. É como se, vai abrir o Chibata ali, é só entrar e pegar, ninguém precisa pagar nada. Olha aí que coisa. Ah, é bom. Duvido que você não acredite. Ah, é bom demais para ser verdade. Não é possível que seja isso. Isso é a tradução de evangelho. Isso é a tradução de boas notícias. Era algo tão maravilhoso, tão grandioso, que a pessoa fica até, meu Deus, não é possível que seja tudo isso só para mim, não. Sim, é favor imerecido, você não podia comprar, mas se a gente foca no imerecido demais, a gente entra com aquela falsa humildade, talvez, no Chibata, e eu não vou ganhar nada com propaganda do Chibata, tá bom, gente? Eu só estou lembrando, porque é o que estão falando que vai abrir aí, então você vai no bom preço, aleluia, mas tanto faz se é bom preço, se não é, até porque é a graça de Deus que vai nos promover. Quantos estão entendendo? E aí chega lá e fala assim, não, eu só quero um negocinho assim, e isso aqui tá bom. E aí não enche o carrinho. Quantos estão disponíveis para encher o carrinho? Porque senão a gente vai e compra errado. Ontem a gente estava aqui trabalhando na obra, e aí o Marcelo, só para citar o nome dele, né, pelo menos uma vez, né, tem que falar o nome dele, né, de tanto que a gente fala Marcelo nesse lugar, o Marcelo trouxe uma churrasqueira daquelas que tem um rodinha, né, que empurra assim, e pediu para o Marco consertar, porque ele já estava mexendo com solda, tal, essas coisas assim, e aí o Marco ele não só consertou, ele restaurou a churrasqueira. Aleluia! Fez de novo, isso aí. 2 Coríntios 5,17, algo novo foi feito ali. Foi uma churrasqueira restaurada. Quando eu olhei aquilo, eu falei, é bom demais para ser verdade. Aleluia. E como que a gente sabe que uma churrasqueira é boa? Oh, aleluia. Pegou já, ó, tá pegando a revelação, né? E aí, o que a gente fez? Vamos testar, né? Afinal de contas, a gente é filho de Deus, né? Então, enquanto a gente trabalhava, vamos testá-la, aleluia. E aí acenderam ali, estava tudo certo, enquanto a gente estava arrumando ali em cima, carregando as coisas, tirando lixo, tal, um monte de coisa assim. E aí a gente viu que era boa, aleluia. A escolha da carne que não foi muita, assim, sabe, gente? Eu não sei na onde que compraram aquela carne, com certeza não foi naquele lugar ali que eu estou falando, porque olha, pensa numa carne dura. Falaram que era colchão mole, eu acho que era colchão pedra. Porque nem sei se tem essa carne, mas tem, porque os cara cansaram de mastigar, ficaram com dor no maxilar, e olha para esses caras cansar, aleluia, meu Deus, o Ronaldo disse que Deus é exagerado, né? Deus é exagerado, para você ter uma ideia, tinha 12 pães para 4 homens, aleluia, pensa, mas Deus é exagerado mesmo, amém? E é para sobrar, né? Se sobrou cesto de pães lá na multiplicação de peixes, por que aqui não pode sobrar também um saco de pão, aleluia? Quantos estão disponíveis para que sobre na sua vida? Eu posso te provar isso pelas escrituras, que a sobra não é para perca, mas é para que venha alcançar outros. Eu não estou falando de esbanjar, mas eu estou falando de algo que Deus está disponível para entregar, realizar na sua vida, para que você tenha sobrando mesmo. O que Deus quer não é só que a gente pague as contas no final do mês, gente. Que tamanho de Deus é esse que a gente tem que crer só para pagar as contas? Ai, graças a Deus, paguei a conta em dia. Não, o Deus da Bíblia vai além disso. Está comigo? Então vamos lá. O livro de Mateus, no capítulo 26, no verso 26, abra comigo, por favor. Aleluia.
Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Então presta atenção aqui. Veja, a Bíblia diz que eles estavam já comendo, e aí ele pegou um pão, e aí ele abençoou esse pão. Está comigo? Então eles já estavam comendo, já tinha coisas na mesa. Então era um pão específico. E esse pão específico, Deus, Jesus, na pessoa de Jesus, abençoou aquele pão. Então, pela bênção, aquele pão já não era mais um simples pão. É isso que eu creio que a gente vai fazer isso que hoje aqui, a gente vai cear. Então, quando os diáconos estiver aqui com o pão ele não é só um pedacinho de pão que a Malu foi lá e fez. E um pão diferente, o pão da Ceia de Moreira é tão gostoso, é um pedação grandão, tem até vontade de comer mais, imagina aquilo com manteiga e tal. Não, não é isso, entende? Eu estou falando do que a Bíblia diz. A Bíblia diz que esse pedacinho de pão, ele não representa o corpo de Cristo, ele é o corpo de Cristo. É diferente de algo representativo. O pão não está aqui representando o corpo de Cristo. O pão, ele é o corpo de Cristo. Então, Jesus, ele pegou um pão, e lembra, Jesus é o pão da vida. Ele abençoou, e também tinha a questão do cálice. Esse texto é muito lido também no culto de ceia, e eu não estou falando ao contrário não, tá, gente? Eu não estou fazendo do avesso não, mas é para que a gente venha a entender a estação em que nós estamos vivendo, o tempo em que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo na nova aliança, e a nova aliança, quando se fala de aliança, fala de um contrato, fala de algo que é estabelecido, e dentro desse contrato existem algumas normas, algumas coisas que têm que ser cumpridas, está comigo? É como alguém que aluga um imóvel. Alugou um imóvel, você tem um período de tempo e a gente não pode fazer tudo que a gente quer naquele imóvel. Então, dentro desse contrato existem algumas normas. Assim como na nova aliança que nós estamos vivendo hoje, nós estamos na nova aliança, e a nova aliança tem a dispensação da graça, é o tempo da graça. E o que é graça? Acabei de falar uma das coisas, é essa habilidade para produzir resultados. Então, se eu estou na nova aliança, dentro dessa nova aliança, existe isso que eu posso realizar na minha vida, é produzir resultados onde eu não consigo sozinho. Está comigo? O livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 23 ao 25, diz, falando sobre a ceia, e aqui é Paulo dizendo, ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo. Percebe que ele não diz que representa, ele diz: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhantemente modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Então a gente vai fazer o que hoje? A gente vai cear, em memória dele. E agora, o que eu quero que a gente pense, que quando a gente está fazendo em memória dele, é em memória do que ele fez. Não é só lembrar que Jesus é um cara legal. Jesus vai além de um cara legal. Nós não estamos falando aqui de um marinheiro que viu alguém se afogando e do barco ele jogou uma boia e puxou a cordinha. Eu estou falando de um mergulhador que mergulhou, saiu do barco e foi nas profundezas do oceano para buscar alguém morto. E quando ele trouxe ele lá do fundo, essa pessoa estava viva. É sobre isso que eu estou falando. É sobre essa disponibilidade de coisas que tem na nova aliança para a gente desfrutar. Semana passada eu estava aqui que eu nem andava. Hoje já dei carreira. Aleluia. Vocês sabem, eu contei quinta-feira. Eu fui ali no UPA ver, eu achei que tinha quebrado o pé. Mas não. Sei da vergonha que eu passei também, Teve uma moça lá que a Maria conheceu, enfermeira lá no lugar, e aí eu fui tirar chapa, viu, Sandra? Aleluia, do pé. Nossa, quem trabalha com... como é que chama então o negócio? Raio-X, gente. Vulgo chapa. Aleluia. Chapa é o que então? Mostra a chapa aí pro seu amigo, aleluia, sim. É um sorriso, de Gênesis a Apocalipse. E aí eu me lembro que a Maria ficou assim, ali, eu conheço aquela moça ali e tal, Eu falei, não conheço não, da onde? Aí a gente foi falar com ela, aí ela disse, eu conheço vocês da igreja, eu já fui lá na igreja, eu preciso voltar. Nossa, que bom que vocês estão aqui e tal. Daí a gente conversou um pouquinho com eles lá, e aí ela disse que nem podia usar o celular lá na UPA, ela estava de serviço, no trabalho. Aí ela disse que pegou o celular correndo. Ela não está aqui não, você está vendo?
Porque daí, aí, gente, é porque eu fiquei com vergonha dela, gente, velho. Porque daí ela pegou e foi lá falar com o marido dela no lugar escondido lá e falou assim, nossa, você não sabe quem está aqui, o pastor da igreja, a esposa dele, a gente tem que ir lá, não sei o que, ele disse que conversou com eles lá, e eu fiquei com vergonha, porque quando eu entrei na sala para tomar injeção, eu já fui assim meio que, é aqui, né, já fui tirando assim a blusa, né, é aqui, né, aí, não. Que constrangimento, gente, que constrangimento. Imagina se ela estivesse aqui hoje. É que não foi ela, graças a Deus, foi outro. Mas se ele estiver aqui, um dia ele vai vir também, amém? Em nome de Jesus, amém? Mas eu sei que para quem trabalha na área, isso deve ser a coisa mais normal do mundo, mas para mim não é. Não é. Você desabotoar e virar de costas assim. Ai, meu Deus. E nem é tudo, é só a pontinha, né, da mexerica, eu falei assim, só aqui em cima assim, mas pensa. Mas o Evangelho da Graça, ele traz para a gente saúde divina. Saúde divina está disponível. Não está disponível somente numa injeção. Eu sei que a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Mas eu creio, como o Ronaldo disse aqui a respeito de dízimos e ofertas, as janelas do céu se abrem e coisas estão disponíveis que o dinheiro não pode comprar. Bênçãos que não tem onde guardar. É isso que a gente está falando. Está comigo? Eu gostei de uma história que uma vez o Rodrigo Silva contou sobre a graça. Eu acho que eu já contei aqui, é uma história do Velho Oeste. Aí diz que o cara lá, bandido, matava todo mundo, aí ele foi preso e foi condenado à morte. Eu vou encurtar bem a história. E aí, o prefeito daquela cidade lá, né, que é Velho Oeste, mandava em tudo, e disse assim, eu quero dar uma chance para esse rapaz. Eu quero dar o perdão para ele. Eu acho que todo mundo merece uma segunda chance. Então, esse prefeito lá, ele se disfarçou de pastor, pois, né, lá nos Estados Unidos eles usam, né, aquele negocinho, né, de pastor assim, e colocou a chave da cadeia dentro da Bíblia. E entrou lá para poder dar a chave e o perdão para aquele moço. Quando ele entrou na cadeia lá com a Bíblia e a chave e o perdão dentro, aquele moço que estava condenado à morte, ia ser enforcado no dia seguinte, começou a xingar ele, falou assim, pode ir embora daqui, eu não quero esse evangelho, eu não quero essas coisas, suma desse lugar. Xingou. E aí, ele falou, então tá bom, vou embora. Ele virou as costas e foi embora. Os outros presos falaram, você é louco, cara, você perdeu a grande oportunidade da sua vida. Esse aí não é pastor, não. Ele é o prefeito da cidade, ele está disfarçado de pastor, ele ia te dar o perdão, cara. No dia seguinte, quando chegou o dia de ele ser enforcado, perguntaram para ele, né? Quer falar aí alguma coisa? As suas últimas palavras? Ele disse, sim, eu quero. E aí, quando ele disse assim, eu estou sendo morto hoje, não pelos crimes e pecados que eu cometi, mas pelo perdão que eu não aceitei. Então, para o inferno, hoje, gente, só vai quem quer. Jesus é algo de graça, disponível e acessível para todo mundo. O inferno não foi feito para homens, o inferno foi feito para o diabo e os seus anjos, a Bíblia diz. Essa imagem que vai ter lá o Satanás governando naquele lugar com um tridente, rindo e cutucando o homem, isso é uma mentira, porque ele vai estar lá sofrendo naquele lugar. E ele quer levar o ser humano para lá, porque o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, governa a terra como ele gostaria de governar, então por isso ele quer levar para lá o máximo de pessoas. Mas na verdade esse lugar não foi feito para nós. Está comigo? Então só vai para lá quem quer. Quantos já acharam dinheiro na carteira? Que não sabia, ou na roupa, no bolso, assim, levanta a mão assim. É gostoso ou não é? Aleluia. E não importa nem o valor, sabe, gente? Só de achar, nossa, uma tartaruga. Vai fazer o que com ela? Não sei, mas achei dinheiro, aleluia. É Deus falando, aleluia. Isso é um sinal do céu. Melhor que perder, não é? Agora, o que é legal é que esse dinheiro que foi achado, que estava perdido, ele não é mais seu hoje, porque foi achado, do que já era quando ele estava perdido. Quando ele estava perdido, ele era tão seu quanto é agora achado. Olha que coisa interessante. Que hoje a gente saia daqui com essa consciência de que tudo que Deus tem para a nossa vida, a gente vai desfrutar. Eu não quero chegar diante de Deus um dia e uma falsa humildade, aí imagina, Jesus está lá no céu esperando a gente, aí a gente chega e entra, dá de cara com Jesus, Jesus,
Aí ele fala, para menino, não precisa impressionar não, eu sei quem você é, cara. Vem de boa. Não, Senhor. Aleluia. Eu fui humilde naquela terra, não desfrutei de nada. Ele falou, nossa, por que, menino? Você não lia a Bíblia, não? Isaías 1,19 não era verdade para você? Deixa eu te mostrar uma coisa. Vai lá e puxa lá, já viu aqueles armários arquivo, que geralmente é de metal verde, né? E puxa. Eu lembro de um filme que era O Todo-Poderoso, do Jim Carrey, né? Não sei se você já assistiu. Ele puxa um armário daquele, faz um tantão de coisa assim. Aí talvez a gente fique olhando e pensando, meu Deus, tudo isso aqui era para mim na terra? Fião, porque aqui no céu não vai precisar disso não. E aí, por não conhecer, não desfrutou. A Bíblia diz, conhecereis a verdade, e essa prática desse conhecimento vai te trazer liberdade. Oséias também diz que o povo perece pela falta de conhecimento. Não é o que aconteceu lá com o filho pródigo? Não, eu quero, então suma, vai. Aí foi lá, deu um rolê no chiqueiro, estava sujo, não aguentava mais, chegou a ponto de querer comer lavagem. E olha, gente, a carne dura ontem estava ruim, mas lavagem, misericórdia. Eu não como bucho, mas nem lavagem. Eu comeria o bucho, mas não comeria lavagem. Aleluia. E aí o bonito volta. Quando o bonito volta, o pai está ali esperando e fala para ele, rapaz, coisa boa, voltou. Aleluia, estava perdido, o que estava perdido foi achado. Então sabe o que eu vou fazer? Em vez de xingar, eu vou pôr roupa nova em você. E às vezes a gente fica condenado, né? Porque errou, fez alguma coisa, será que Deus vai me aceitar? Não, Ele não está só aceitando, Ele está te querendo. Ele está te querendo. Sabe? E aí tem um monte de gente às vezes perdida andando aí para a rua e nem sabe que está perdido. Eu lembrei de uma historinha que igual criança quando está perdida, você já viu? Quando criança no parquinho está lá, né? E vai no escorregador, e vai naquele gangorra, e vai naquele que gira e tal. Ela nem se dá conta que se perdeu o pai com a mãe. Está toda feliz. Até o momento que ela descobre, cadê minha mãe? Pronto. Acabou, os brinquedos perdem a graça. Não quero mais brincar, aquele amiguinho, o brinquedo, nem quero mais. Talvez nem quero sorvete, não quero nada, eu quero minha mãe, quero meu pai de volta. Só que, mais preocupada a criança de ser achado pelo pai, é o pai querendo achar a criança. Deus está mais preocupado em entenda essa palavra preocupação, não no sentido negativo, mas cuidadoso em nos encontrar, do que a gente de ser encontrado por Ele. Então o filho pródigo, pensando que ia ser repreendido, falou assim, não, eu vou lá para trabalhar até para o meu pai, porque lá eles comem carne dura até, né, aleluia, e linguiça apimentada, Deus me livre, mas, pelo menos vai ter alguma coisa para mim, não é lavagem, né? E aí o que acontece? O pai recebe, põe roupa nova, anel no dedo, sandália no pé, e ainda manda matar um novilho cevado. Aí você vê se Deus é exagerado ou não. E outra, novilho cevado é um novilho forte. Não é um novilho magrelo, daquele que a gente vê a costelinha. Não é aquelas vacas magras que engoliu as outras que José sonhou. Eu estou falando daquela melhor, dos 7 anos, aleluia. Quantos estão entendendo? Agora pensa, se só o novilho já era cevado, imagina o tanto de maionese que não tinha. Pensa comigo, o tanto de pão, de arroz. Como é que não era aquele churrasco? Meu Deus do céu. Por quê? Porque Deus é exagerado. Aí o que acontece? Às vezes a gente está dentro da igreja há muito tempo e não desfruta do que Deus tem. E ainda acha ruim com quem chegou novo e está desfrutando. Que é o filho mais velho. Foi lá, mas que bagunça é essa aí? Chega e pergunta, né, para o pessoal, ele nem entra na festa. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Não fica bravo não, pelo amor de Deus. Se você não quiser entrar na festa, tudo bem, mas a festa não vai parar porque você não quer entrar. O pai, ele não disse, para tudo, que agora eu tenho que explicar para o meu filho. Não, continua aí, eu vou falar com ele ali fora. O que foi, ô birrento? Não quer entrar? Não quero. Porque esse aí gastou tudo e agora você pega e matou o boi, que eu estava até de zóio, pensando que isso aí um dia dá. Estava pensando, até um cabritinho estava bom. Achei que a gente ia fazer churrasco com picanha, mas tá bom essa carne dura aí, aleluia. Falou, não estou ofendido com a carne dura não, tá gente? Tanto que falou, mas é só um exemplo. Mas sobrou, viu? Porque ninguém quis, aí pensa. Aí, tanto é que
Aparece, a gente deu a carne para alguém, né, que estava de fora. Aí, enquanto eu estava ali fazendo a limpeza lá do terreno, lá no fundo, eu catando as coisas, eu olhei um pedação de carne lá no fundo. Eu falei, ô, você não gostou da carne mesmo, né, cara? Você estava comendo a carne, deixa eu ver a limpeza. E, né? Quem nunca? É porque não tinha cachorro, senão feliz do cachorro que tivesse ali. E aí pensa, o pai do filho pródigo, ele não para com a festa. Ele vai lá e fala, deixa eu falar uma coisa para você, resumido aqui. O meu filho estava perdido, ele foi achado, cara. E outra, o que é meu é seu. Você não desfrutou antes porque não quis. Você está esperando eu dar. Sabe, o filho é mais velho, o filho já é crescido. Você tem condição de ir lá, abrir a geladeira e pegar, pelo amor de Deus. Vê se tem cabimento, o filho mais velho fala, pai, cadê meu Danone? Que mané Danone? Está comigo? Estou falando sobre a graça de Deus. E às vezes a gente não aceita isso. O livro de Gálatas, no capítulo 2, no verso 19 e 20, diz assim. Porque eu, Paulo dizendo, olha, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Olha o que Paulo diz. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Lembra da crucificação? Jesus no meio e 2 ladrões, um de cada lado, tá certo? Um aceitou e Jesus disse para ele, cara, hoje você vai estar comigo no paraíso ainda, tal, aquela coisa. O outro não aceitou, deve ter ido lá, né, para a concorrência, ou lá para baixo, com certeza. Mas o que eu acho interessante é que só tinha 3 ali. E Paulo aqui está dizendo, eu fui crucificado com Cristo. A gente não vê na imagem da crucificação Paulo grudado lá na cruz. Paulo nem estava ali naquele ambiente. Mas Paulo se considera. Ele fala, não, eu fui crucificado com Cristo também. Está entendendo? Fala assim comigo, identificação. O livro de Romanos, no capítulo 8, no verso 17, diz assim, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. Identificação. Paulo entendeu que se eu não viver a minha vida, eu fui crucificado com Ele. Eu posso até sofrer algumas coisas, mas eu também vou passar algumas coisas gloriosas que Jesus passou. Oh, aleluia, aleluia. E a gente precisa entender essas coisas aqui. A gente não vai ser crucificado com Cristo, porque o sacrifício já foi feito e é uma vez. Aleluia. Mas tem alguns benefícios e algumas coisas que a gente pode desfrutar aqui, se a gente viver essa identificação. Essa palavra identificação, ela significa ato ou efeito de identificar-se. É um documento comprobatório de identidade. E o documento comprova. Eu sei, domingo passado eu fui lá na UPA, eu tive que apresentar meu documento para chegar lá. Eu sei que a foto do meu documento está bem estranha, não sou eu. A ponto de eu apresentar para a moça lá, eu dei para ela o documento e falei assim, ó, esse aqui sou eu, viu? Apesar da foto estar um pouco diferente. Ela olhou e falou assim, parece que tomou banho de cloro. Eu falei, ô louco, moça, tudo isso? Mas é o documento que comprova quem você é. E se a gente se identificar com isso, esse é o documento que comprova quem você é. Se a gente se identificar com isso, aí vai se tornar uma realidade essa confissão que nós fazemos. Vamos falar ela de novo, eu acho interessante. É uma boa confissão para se fazer. Você pode repetir comigo, fala assim, eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. E eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Pronto, olha que bênção. Agora eu te pergunto, o que a Bíblia diz que você pode? O que a Bíblia diz que você é? O que a Bíblia diz que você tem? Lista? Pensa. Um dia eu sentei, sem procurar em Google, sem a Bíblia, assim, com o conhecimento que eu tenho, que é revelação para mim. Deixa eu listar aqui o que a Bíblia diz que eu sou. Meu Deus. O que a Bíblia diz que você é? E que você sabe disso? Às vezes a gente fala da boca para fora, mas não tem nem noção. Olha que interessante. Quando Paulo diz, eu fui crucificado com ele está falando de identificação.
no Antigo Testamento, a Bíblia diz assim, no livro de Hebreus, que o Velho Testamento é a sombra das coisas que viriam. O que é sombra? É como se fosse a mão, tá certo? A mão está aqui. E aqui embaixo está refletindo a sombra da mão. O Velho Testamento é como se fosse assim. As pessoas, elas não viam a mão, mas elas podiam ver a sombra que é projetada pela mão. Está comigo? Mas não vê na sua totalidade. Uma sombra de uma mão, você não vai conseguir ver que essa mão tem aliança, talvez os dedos comidos de unha, talvez uma cicatriz que possa ter. Está comigo? É só a sombra, você não consegue ver. Mas nós que estamos na nova aliança, as coisas mudaram, é como se a gente enxergasse daqui agora. Então a gente consegue ver não só a sombra, mas a gente consegue ver a própria mão. A Bíblia chega a dizer que Jesus é a expressão exata de Deus. Ou seja, tudo que foi dito antes, por mais que tenha, e realmente tinha, fragmentos de Deus, mas a totalidade de Deus está em Jesus, ou está na palavra. A Bíblia chega a dizer no livro de Hebreus que Jesus é a expressão exata de Deus. Se eu quiser conhecer a Deus, eu preciso olhar para Jesus. Então, tudo que a gente vê antes eram fragmentos e não a totalidade. Por isso, às vezes, as pessoas elas fazem uma mistureba de coisas e às vezes até confundem o caráter de Deus pelo fato de olhar coisas no Antigo Testamento e querer trazer hoje para a nova aliança. Eu não estou descartando tudo que tinha lá, pelo amor de Deus, a gente não está descartando o Velho Testamento. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que ali não é a totalidade, são fragmentos. O fato é que as pessoas questionam a bondade de Deus. Não, porque Deus colocou uma doença para ensinar. Na onde que a Bíblia diz isso? Me mostra um texto que Jesus, que é a expressão exata de Deus, colocando doença em alguém para ensinar. Pelo contrário, a gente só vê Jesus curando. Diz que ele passou por toda parte, ensinando e curando toda sorte ou todo tipo de enfermidade. Jesus, ele disse, eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazer. Ele não fazia outra coisa. Então, se Jesus é a expressão exata de Deus, e ele diz, eu só faço o que eu vejo meu Pai fazer, e nós não vemos em nenhum texto Jesus colocando doença para ensinar alguém, então é lógico que alguma coisa do passado, alguém que escreveu sem a totalidade do conhecimento e da revelação. Está comigo? Pastor, mas está escrito lá no Velho Testamento que Deus pôs. Lógico que está escrito, mas a Bíblia diz que a palavra de Deus é inspirada. Que coisa, explica isso para mim. Toda a Escritura é inspirada, o livro de Timóteo diz isso. Acontece é que naquela aliança, naquela dispensação, eles não tinham a totalidade de Deus como nós temos hoje. Você tem que entender que quem escreveu o Velho Testamento não conhecia Jesus, gente. Está comigo? O Ronaldo ele trabalhou muitos anos, vocês trabalhando com empilhadeira, não é isso? Se alguém disser para mim, pastor, defina empilhadeira. É um negócio que anda sem gasolina, que é a gás, que aí sobe pallet e põe lá em cima, que eu vejo no Spani. Pronto, defini. Isso é empilhadeira? Não na totalidade, mas não deixa de ser. Agora, se a gente pedir para ele, que trabalha anos com empilhadeira, talvez ele consiga te explicar, talvez não, com certeza vai conseguir te explicar muito melhor do funcionamento, dos defeitos, das coisas. Está comigo? Então, não questione o caráter de Deus pelas coisas que a gente ainda não tem resposta. Mas confie no tempo e na dispensação que nós estamos vivendo, da graça de Deus. O que está disponível na graça? Favor divino, cura. Olha o que diz, no livro de João, no capítulo 17, e no verso 20. Aqui é uma oração, o contexto é esse. Jesus está orando pelos seus discípulos. Está comigo? Ele chega a orar, no capítulo 17 de João, ele chega a orar o seguinte: Senhor, eu não peço que os tire do mundo, até porque não tem jeito, mas guarde-os do mal nesse mundo. Está comigo? E aí, orando isso para os discípulos dele, no verso 20, Jesus ora por nós. Eu quero que você entenda que nesse verso 20, Jesus, ele estava orando por você que está sentado nessa cadeira aqui hoje, por mim que estou aqui, e por aquele que está nos ouvindo agora. Meu Deus, Jesus já estava orando por mim? Estava. Olha o que diz, a oração que Jesus fez por nós aqui, ele diz, não rogo somente por estes. Quem? Os discípulos que ele estava orando.
Ele diz, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra. Quem aqui já viu Jesus? Levanta a mão. Ninguém. Então como é que você sabe que ele existe? Porque você creu nele pela palavra. Então Jesus está orando assim, eu oro por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Jesus ali estava orando para que, assim como ele e o Pai eram um, a gente hoje aqui também se torne um com ele. O livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso 17, diz assim, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Aleluia. E eu não tenho tempo para explicar tudo aqui não, tá gente? Está corrido hoje, já está aqui 38 minutos no meu cronômetro. E esse versículo aqui não está nem falando, se a gente for olhar aqui é que aqui é a Bíblia digital, mas olha aqui na de papel. Tem umas aí que coloca até o espírito com letra minúscula. E a gente sabe, tem aquele de espírito, né? Espírito, letra maiúscula, está falando do Espírito Santo. Espírito, letra minúscula, é o espírito do homem. Aqui diz. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele, com letra minúscula. Explica isso. É uma coisa só. Identificação. Lembra que a gente estava falando da sombra? Velha aliança, a sombra da mão. Nova aliança, isso aqui. Na nova aliança não é nem só isso. Quando se fala de identificação, vem aqui, Ronaldo, por favor, só para você segurar o microfone para mim, porque a gente não tem aquele ainda por enquanto, né? Eu vou daqui. Não, senão não pega lá, né? Tá bom. Segura aí. Só para poder falar. Identificação é isso aqui. A gente vê uma coisa só. Por isso Paulo disse, eu estou crucificado com Cristo. Você já não sabe mais quem é Cristo, quem é Paulo. Eu já não sei mais quem é Ronaldo, quem é Cristo. Eu já não sei mais quem é a Sandra, quem é a Luciana, quem é Cristo. Porque eles vivem a vida de Cristo. Obrigado, Ronaldo. Isso é identificação. Porque agora, aquilo que era meu, Cristo pegou. Mas também aquilo que é de Cristo, Ele me deu. Pega para mim esses 3 livros aqui, Maria, por favor. Aleluia. Deixa eu indicar uma leitura para você. Thank you. Não entendi nada, o quê? E.W. Kenyon, Identificação. Outra indicação de livro, Graça, o DNA de Deus, de Tony Cook. E tem outra aqui, tem outros, claro, né, de Keith Butler, O Poder da Graça. Quantos sabem que a graça coloca muitas coisas disponíveis para nós? Eu anotei uma frase aqui, desse livro aqui, Identificação, e eu vou ler para você. Presta atenção nisso, antes da gente fazer o que a gente vai fazer agora. Antes da gente fazer o que a gente vai fazer agora, eu vou ler isso aqui para que você venha crer no que a gente vai fazer. Tá certo? Diz assim, Ele se tornou como éramos, para que nos tornemos como Ele é. Morreu para nos fazer viver. Foi feito pecado para nos tornar justo. Tornou-se fraco para nos fazer fortes. Sofreu vergonha para nos dar glória. Foi ao inferno para nos levar ao céu. Foi condenado para nos justificar. Foi feito doente para que a cura pudesse ser nossa. Jesus foi banido da presença de Deus para nos tornar bem-vindos ali. Portanto, é no fato da identificação que temos uma das mais ricas fases da redenção. Você pode ficar de pé, por favor? A gente vai orar para uma pessoa que está indo para o hospital agora e a gente crê, em nome de Jesus Cristo, que nada vai acontecer na vida dele, em nome de Jesus. Aleluia. Pode pôr o fundinho aí para mim, Marcelo, por favor. Pai, obrigado. No poder do nome de Jesus, nós seguramos, Pai, a vida do teu filho, hoje, pela fé. Obrigado, Pai, porque o corpo do Antônio responde à lei do Espírito de vida. E nós declaramos, em nome de Jesus Cristo, não morrerás, antes viverás e contarás os feitos do Senhor. Antônio, seja vivo, todos os órgãos seus, vitais ou não, respondendo à lei do Espírito de vida exatamente agora. E recebe cura nesse exato momento. Em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Fica à vontade, pode se assentar. Isso está disponível na crucificação, na redenção. Nós somos identificados com Ele. Quantos estão entendendo? Olha só, eu já estou encerrando já, de verdade. Mas presta atenção em algumas coisas. Aleluia. João 3,16, eu sei que às vezes a gente
pensa que talvez essa palavra é para quem não nasceu de novo, mas deixa eu te dizer, isso aqui é palavra para crente. Porque tem muito crente que às vezes não está vivendo essas coisas. João 3,16 ao 19 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça. Essa palavra não pereça, perecer aqui é que não tenha falta de nada, mas tenha a vida eterna, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ei, Jesus não veio aqui para condenar, ele veio para salvar. Às vezes as pessoas fazem uma ideia de Deus, que Deus talvez é um velho gagá que está sentado no trono, com um cajado na mão, esperando a gente errar para bater na nossa cabeça, quando não. A Bíblia diz que Deus é amor, não é que ele tem amor, mas que ele é amor. E eu não estou dizendo que esse amor de Deus é o amor que o mundo prega. Não confunda esse é amor de Deus com o mundo que o amor prega, que é qualquer tipo de amor. Aquilo não é amor, aquilo é carne. E aí maqueia falando que é amor, nunca que aquilo é amor. Amor é isso aqui. Eu sou capaz de entregar o meu filho por aquele que não vale nada. Para que aquele que não vale nada possa ficar onde eu estou agora, e agora tudo que é meu é dele. Aleluia. João 10,10, Jesus disse assim: o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Aquilo que eu gosto sempre de lembrar. Teologia básica, Deus bom, diabo mau. Aqui, a expressão exata de Deus, que é Jesus, ele está expondo o que antes ninguém nunca conhecia, o quê? O diabo. Porque até então, na cabeça das pessoas lá do Velho Testamento, tudo se atribuía a Deus. Mas quando Jesus chega, que é a expressão exata de Deus, ele classifica o que é Deus, o que é diabo. E ele diz em João 10,10, o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir, diabo. Ele diz, eu não. Eu vim para te dar vida, e vida em abundância. Se ele viesse só dar vida, já estava bom, mas ele veio trazer vida e vida em abundância. O que significa isso? Então, alguém que tem dinheiro, mas não tem saúde, é vida abundante? Nunca. Ou alguém também que não tem dinheiro, mas tem saúde, também é vida abundante? Também não, porque a falta, talvez, dos recursos vai fazer a pessoa ficar doente. Aleluia. A versão, a mensagem desse texto eu gosto bastante, porque diz assim: o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenha uma vida melhor e mais rica do que qualquer vida que tenha sonhado. Aleluia. E quando Jesus diz rica, ele não está falando só de dinheiro, mas está falando de uma casa se tornar um lar, está falando de uma cama que te dá um sono e um descanso, está falando de deitar a cabeça no travesseiro e não ficar preocupado que passou alguém para trás e alguém pode te dar um tiro na rua. Aleluia. Vocês estão entendendo alguma coisa? Colossenses 2,13 diz assim: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Efésios 2,5 diz: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Romanos 6,5 diz: porque se somos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da ressurreição. Quando se fala de ceia, é esse tipo de coisa que a gente está celebrando, gente. O culto de ceia tem que sair desse lugar de religiosidade na nossa vida, que talvez é o dia que eu ponho a melhor roupa, que é o dia que eu venho para comer um pão e tomar um café depois. Não, a gente está celebrando essas coisas. Esse acesso que Deus nos dá. Eu pedi para o Marcelo, vou colocar uma imagem, são palavras que eu sempre coloco lá no grupo do WhatsApp, que a gente fala, né? Lembra? Eu sempre gosto de trazer essa confissão, falamos, eu sou... E aí eu coloco nós somos, né? Porque como eu estou colocando no grupo lá, eu falo, nós somos extraordinariamente prósperos, extremamente abençoados, altamente favorecidos, abundantemente supridos, completamente sarados, divinamente capacitados, intimamente inspirados e totalmente guardados e protegidos. Aleluia, isso que a graça veio fazer para a nossa vida. Mas eu não quero que você leia somente isso e fique pensando, meu Deus, às vezes a gente lê e passa desapercebido por isso. Quando Jesus diz assim, em João 10,10, eu vim para te trazer vida e vida em abundância. Então você tem que pensar que a sua vida, ela não é só próspera, ela é extraordinariamente próspera. E extraordinário, eu trouxe aqui o significado dessas palavras. Põe o próximo, Marcelo, por favor, o primeiro. Significado de extraordinariamente, que se opõe ao que já está estabelecido. Se Jesus viesse para cá, para trazer para você o que você já tem, ele não precisava vir.
Essa palavra extraordinário significa o que se opõe ao que já está estabelecido, em excesso, de maneira grandiosa, em que há espanto, fora do comum. É isso que a gente vai celebrar hoje. A vida de Deus tem que trazer espanto mesmo para as pessoas. Meu Deus, rapaz. O diagnóstico do médico disse que você ia morrer. Mas na verdade você está bem, viu? Aleluia, está até com a pele boa, ó. Rapaz, Jesus é melhor que Mary Kay. Amém? Melhor que Mary Kay. E Mary Kay você paga. Jesus, você só precisa pagar o preço e dar uma risadinha, aleluia. Na circunstância. A própria ciência já comprovou que essa risadinha que você deu aí mexe muito mais músculo do que o choro. E o choro deixa a gente murcho. Agora a gente faz o quê? Diferente. A gente não está igual galinha da Angola andando nesse mundo aqui dizendo, estou fraco, estou fraco. Não, até porque a Bíblia diz que quem está fraco, ele não diz que está fraco, porque a Bíblia diz, diga o fraco. O que ele tem que dizer? Sou forte, porque você tem o que você diz. Deus não disse o que ele via em Gênesis, ele disse o que ele queria ver. E porque ele disse o que ele queria ver, ele passou a ver o que ele disse. Quando ele viu que a terra estava sem forma e vazia, ele disse, nossa, está sem forma e vazia? Não, ele disse, haja o quê? Luz. E o que aconteceu? Houve luz. Porque a palavra de Deus, gente, na boca de Deus, ela não é mais poderosa do que a palavra de Deus na sua boca. Porque hoje, os filhos de Deus somos nós. Então, a palavra de Deus na nossa boca é Deus falando nessa terra. Você já imaginou que Deus precisa da sua boca para se mover nessa terra? E aí você acha que a boca de Deus na terra, e olhar para a geladeira na sua casa e falar, nossa, está vazia? Ou você acha que lá o livro de Apocalipse, quando diz que Jesus está na porta batendo, e aí diz assim, se você abrir, é quem está dentro que decide se abre ou não. Eis que estou à porta e bato. Agora, se você abrir, eu te garanto, vai rolar uma ceia. Aleluia. Aí você pode pensar, quem está dentro, não, é melhor eu não receber, porque eu não varri a casa, né? Mulher geralmente é assim, como é que você convida fulano para lá em casa, você nem sabe se eu limpei. Então já fica a dica, antes de convidar alguém, homem, para ir na sua casa, pergunte para sua mulher se pode. Aleluia. Porque senão o negócio que poderia ser bênção se torna mais treta, aleluia. Só que lembra, é Jesus que está batendo na porta, aleluia. E aí ele diz, rapaz, se você abrir, vai rolar uma ceia. Mas como que vai rolar uma ceia se não tem nada em casa? Mas você tem que ver quem é que está batendo. Você nem sabe, mas quem está batendo na porta já está com o carrinho de compra cheio. Melhor que o da Shein, melhor que o da Shopee. Ou sei lá, da Casa Bahia. Pode ter no Magalu, mas tem Cristo. Aleluia. Você pode pensar, ai meu Deus, onde que está tal coisa? Aí vem aquilo, tem no Magalu. Não tem no Magalu nada. Tem Cristo, tem na palavra o suprimento. Amém? Outra coisa, somos extremamente abençoados, ou favorecidos. Oxe, qual que é o segundo? Extremamente abençoados. Eu sempre confesso isso todos os dias. Eu não sou só abençoado, eu sou extremamente abençoado. Provérbios 10, 22 fala o que a bênção faz para nós. Provérbios 10, 22 diz que a bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz desgosto. Essa palavra desgosto dá a ideia de trabalho forçado. Então, nós somos extremamente abençoados. Essa palavra extremamente significa... Bota aí para mim, por favor. Não, pode deixar aquele negócio lá. Deixa aí, não tira não. De maneira ou modo extremo, excesso ou grande intensidade. Quem lembra de Abraão? Abraão, em Gênesis 17, no verso 1, ele quis resolver no último versículo, no capítulo 16, do jeito dele. Deus tinha dado uma promessa para ele, cara, você vai ser pai. Eu disse, mas pai, poxa, às vezes eu até confio em mim, mas quando eu olho para Sara, eu fico pensando, será? Mas a Bíblia diz que, ele foi para cima, trabalhou, aleluia. E aí o que acontece? No último versículo do capítulo 16, nasce Ismael. Mas aquilo não era promessa. Não era a promessa de Deus. A promessa de Deus era um filho da Sara. E aí, o verso 1 de Gênesis 17, Deus diz para ele, cara, não era para você ter feito isso. Anda comigo e ser perfeito. Essa palavra perfeito não é sem defeito, mas é completo. Anda comigo, Abraão, e você vai ser completo.
Isso aí que você está fazendo da força do seu braço não precisava. E aí ele diz, vou fazer uma aliança entre mim e ti. E vou te multiplicar extraordinariamente. Aleluia. Essa palavra é extraordinário, por isso que a gente fala que a gente é extremamente abençoado. Porque tudo que Deus tem, Ele decidiu transferir para nós. Quando Deus disse para ele, eu vou te multiplicar extraordinariamente, eu procurei o sinônimo dessa palavra extraordinário, para que desse uma clareza para mim, entender o que significa eu vou te multiplicar e vou te abençoar extraordinariamente. A gente poderia ler o que Deus fala, eu vou te multiplicar e vou te abençoar extraordinariamente, com esses sinônimos dessa palavra extraordinário. Ele diz assim, eu vou te abençoar de forma espantosa, maravilhosa, fabulosa, fenomenal, inacreditável, incrível, inimaginável, sensacional, esplêndida, brilhante, magnífica. Vem comigo, Abraão. Entra com a sua incapacidade, com a sua velhice, com a sua, talvez, incredulidade, que eu vou te dar a fertilidade que você não pode. Aleluia. Eu acho que é uma boa associação para se fazer. Outra coisa que a gente sempre fala, eu sou altamente favorecido. Essa palavra altamente significa lugar, posição, posto elevado. Sabe o que é ser favorecido, gente? É você começar a desfrutar de favor, de coisas que você nem plantar, colher onde você nem plantou. Quantos estão prontos para isso? Sabe, eu não quero que você fale amém só porque eu estou perguntando, eu quero que isso caia no seu coração como uma verdade. Que Eclesiastes 2:26 é uma verdade. Nada há melhor para o homem do que comer, beber, fazer com que sua alma goze do bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão do Senhor. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador, ele dá trabalho, para que ajunte e amontoe para depositar na sua conta. Isso é ser altamente favorecido. Começar a colher de onde não plantou. Outra coisa que a gente sempre fala, eu sou abundantemente suprido. Essa palavra abundante significa mais que o necessário, sobrando, fartura, quantidade excessiva, grande porção. Isso é redenção, isso é identificação. João 10:10, eu vim trazer vida, mas não é só vida, é vida abundante. Eu vim trazer algo que está disponível, você só precisa acessar essas coisas. E entender que quando a gente está falando isso, é porque a gente crê nessas coisas. Já nos chamaram de louco. Se você quiser essas imagens, essas coisas, tem outros aí, mas eu não vou nem ler agora não. Você pode pedir para o pessoal da mídia, eles passam para vocês. Porque de verdade, eu quero chamar o pessoal com a ceia aqui, a gente vai ceiar. Eu já extrapolei meu tempo, e aí a gente vai ter mais tempo ali para a gente tomar um café junto depois, tá bom? Eu sei que já chamaram a gente de louco. Há anos atrás a gente estava aqui, a gente está comemorando lá em Guará 15 anos, mas em Moreira César a gente vai fazer 6 anos aqui ainda. Ou seja, a gente está caminhando agora. E talvez para alguns pensar, isso é loucura, esse negócio de chamar a existência, acho que não acontece nada, não é assim não. É? Então, como o Ronaldo disse, olha as coisas. Veja se não acontece. O problema é que a gente às vezes acha que a palavra de Deus ela é como uma fórmula. Quando a gente fala de falar a palavra e chamar a existência, eu não estou falando só de repetir isso. Não é uma coisa repetitiva, mas é aquilo se tornar verdade para você, a ponto de quando você fala, você não vai ter para fora se você não tiver primeiro dentro. Quando Jesus disse haja luz num ambiente onde só tinha trevas, já era verdade para ele que ele tinha luz. Então ele falou do que ele estava cheio. Não era uma fórmula. Não, pastor, agora eu entendi, se eu chamar então, se eu falar 20 vezes por dia, eu chamo dinheiro, eu chamo dinheiro, eu chamo dinheiro, no final de cada dia eu vou receber um pix bem grandão. Não, não é assim. Porque falar até papagaio fala. Agora crer, o papagaio não crê. O papagaio fala o que quiser. Eu já vi papagaio, olha que absurdo, cantando o hino do Corinthians. Pensa na heresia. Aleluia. O grupo de louvor pode subir para cá para me salvar, pelo amor de Deus, né?
Quem é corintiano que levanta a mão para me saber? Meu Deus, que Deus o tenha, em nome de Jesus. Aleluia. Mas hoje pode mudar isso. Você pode aceitar Cristo e vir para o lugar, aleluia, né? De cura sendo liberada hoje. Eu gosto de confessar isso também. A gente fala assim, que nós somos divinamente inspirados. O que é isso divinamente? Essa palavra divinamente, ela significa de Deus, da própria divindade, um efeito divino, de modo perfeito, com excelência. Eu gosto de falar que nós somos intimamente inspirados por Deus. Essa palavra intimamente também significa único, com intimidade, familiaridade. De modo muito junto, de maneira profunda, ligações estreitas, opiniões ligadas. Nós pensamos a mesma coisa. Eu gosto de falar também que nós somos totalmente guardados e protegidos. Olha só. O Salmo 91, né? Às vezes a gente sabe de cor alguma coisa. Não, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Está tudo certo. Mas a Bíblia também diz nesse mesmo Salmo que os próprios anjos, que o livro de Hebreus diz, que são espíritos ministradores, que estão aqui nessa terra hoje, para trabalhar em favor daqueles que herdaram a salvação. Se você já aceitou a Cristo, nasceu de novo, tem o Espírito Santo morando dentro, você nem sabe quantos 1000 funcionários você tem para trabalhar você, que são os anjos. E às vezes os funcionários estão tudo lá de braços cruzados, sem fazer nada, porque a gente não dá ordens para eles. Mas Deus, no Salmo 91, deu uma ordem para eles, para nos sustentar. Sabe, não diz só nos guardar, não, diz nos sustentar e não tropeçar em nenhuma pedra. Aquela pedra que seria um tropeço, você vai passar por cima dela voando. Quando a Bíblia diz que Deus deu ordem aos seus anjos para nos sustentar, sabe, gente, Jesus passou por isso no deserto. A Bíblia diz que no final lá do deserto, que ele saiu do deserto, cheio do Espírito e cheio do poder, foram os anjos que trouxeram sustento para ele. E também o livro de Romanos, no capítulo 8, diz, se nós somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros do quê? Da mesma coisa que Jesus é. Jesus só é o primogênito. Agora, a herança, ela não é maior do primogênito do que nasce de novo hoje. Você pode ter mais de 40 anos, mas se sua mãe decidir ter um filho, esse filho que nasce hoje, ele tem o mesmo direito à herança do que você, que é o lindão, o primeiro. Isaías 54, verso 17, o último versículo do livro de Isaías, diz assim, que nenhuma arma forjada contra nós vai prosperar, nenhuma intenção maligna contra a nossa vida vai ter bom êxito, e chega a dizer assim, que isso é a herança dos servos. Tá certo, quem disse isso, não tinha revelação de filho ainda, mas é herança, é nossa. Imagina, você tem hoje isso como herança, que nenhuma arma forjada contra você vai prosperar, e às vezes a gente fica com medo de macumba. Eu sei porque o diabo tem raiva de mim, porque aonde eu passo, se tem uma macumba eu desfaço. Porque a Bíblia diz, para isso se manifestou o Filho de Deus. Pode vir a ceia para cá. Para isso se manifestou os filhos de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então eu nem sei para quem foi feita aquela macumba, mas quando eu passo eu falo, está desfeito em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Também não chega no ponto de pegar o frango, né, gente? Não é isso que eu estou dizendo, né? A carne não estava tão ruim assim, aleluia, né? Mas desfazer, vou. Quando a gente passa e a gente vê algum acidente na pista, como a gente já viu muitos, a gente fala, guardada em nome de Jesus, não morrerás, antes viverás e contarás os feitos do Senhor. Eu não preciso saber quem é, talvez tem gente que você nem conhece, nunca nem vai saber dos livramentos que você causou na vida dessa pessoa através da oração, mas no céu, um dia, você vai encontrar com ele lá. Aleluia. 1 Coríntios 15, 45, na versão A Mensagem, diz assim, o primeiro Adão recebeu a vida, Cristo, o último Adão, é espírito doador de vida. Verso 47, na versão A Mensagem também. O primeiro homem veio da terra, e daí em diante, os seres humanos são chamados terrenos. O segundo homem, falando de Jesus, veio do céu, por isso seremos seres celestiais. Oh, aleluia. Então isso aqui que a gente está fazendo não é comum. Aleluia. Quem é que pode participar da ceia? Todo aquele que nasceu de novo. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Senhor e Salvador.
Aleluia. Se você não fez isso, não confessou Jesus ainda, você pode fazer isso hoje. Você pode levantar sua mão, nós vamos orar por você, e aí já pode participar da ceia, crendo que isso aqui, vai ser rapidinho, Bia. Crendo que isso daqui não é um pedaço de pão, é que falaram lá no fundo dos bastidores, tá? Que assim, pastor, eu vou lá, vocês ficam demorando. Não, peraí, já está acabando, já tá bom? É engraçado, mas é verdade. Esse aqui, ó, não perde, pastor, pelo amor de Deus, vai, volta. Esse aqui, gente, não é só um pedaço de pão. Isso aqui é o corpo de Cristo. E aqui, não é só um cálicezinho de suco de uva. Mas isso é o sangue de Jesus. É o sangue da nova aliança. Essa aliança que nós estamos vivendo hoje, na dispensação, no tempo da graça, que a gente pode desfrutar de tudo isso, só de ter o conhecimento dessas coisas. Hoje eu declaro em nome de Jesus, que no corpo de Cristo não tem doença. Quando você comer do pão, se tem alguma doença no seu corpo, vai embora em nome de Jesus. Se tem caroço, os caroços vão secar desde a raiz. Eu não vou precisar nem impor as mãos sobre você hoje, porque notas inspiradas da parte de Deus estão sendo tocadas e cantadas nesse lugar, e aonde o Senhor, Ele é desejado, Ele se manifesta. A Bíblia diz no livro de Salmos, que onde Ele é entronizado, no meio dos louvores, e aonde Deus é entronizado, doença não pode ficar, até a tristeza salta de alegria na presença de Deus. Então hoje, a gente vai tomar a ceia, os diáconos vão servir, a gente vai esperar uns pelos outros, e se prepara então, porque essas coisas vão começar a pipocar na sua vida, porque quando o conhecimento chega, liberdade vem junto. E Isaías 1,19 é uma verdade para nós hoje: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Amém? O grupo de louvor vai cantar uma canção, os diáconos vão servir a ceia, e se você não confessou isso publicamente ainda, que Jesus é o seu único Senhor e Salvador da sua vida, você pode vir para cá, que nós vamos orar por você, e nós vamos esperar uns pelos outros e ceiar juntos. Amém? Pai, obrigado. Nós te rendemos graças, oramos e declaramos santificado pela oração e pela palavra, Pai. Esse pão, Pai, em nome de Jesus, o suco de uva, que é o teu sangue, o pão é o teu corpo, e obrigado, porque quando, Pai, isso tocar no corpo físico dos teus filhos, cura vai entrar em manifestação. Hoje, Pai, em nome de Jesus Cristo, vai começar a chegar provisão, salvação, cura, libertação, tudo isso que envolve, Pai, a salvação para a nossa vida. O sozo, Pai, se tornando uma realidade para os teus filhos, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus, pode servir. E você que quer participar, mas ainda não confessou Jesus, pode vir para cá que nós vamos orar por você e nós vamos participar junto da ceia. Aleluia. Aleluia, obrigado, Pai.
entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Declare que você entrega tudo a Ele. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração. Suba de o bom perfume. Aleluia. Olha só, gente. A gente vai tomar a ceia junto. Mas toma com essa consciência, pelo amor de Deus. A Bíblia diz assim que o verbo se fez carne. Então Jesus e a palavra são um só. Amém? Tá comigo? Jesus e a palavra são um só. E o verbo se fez carne e veio habitar entre nós, cheio de graça e de verdade. Cheio de favor, cheio de habilidades, cheio de recursos. Por isso eu falo nesse lugar, ninguém que está aqui vai passar necessidade. Não tem desempregado nesse lugar. Na velha aliança, a Bíblia diz que eles saíram do Egito e não havia nenhum doente, nenhum inválido. Não vai ser assim, não vai haver nesse lugar ninguém doente. Pelo contrário, eu tenho orado, tenho declarado promoção na vida de vocês. E outra coisa, mudança de horário. Agora eu já aprendi a orar, porque antes eu estava orando pelas pessoas e orava assim, vai trabalhar, vai acontecer. Rapidinho as pessoas arrumavam emprego nesse lugar, quando eu via sumir da igreja. O que aconteceu? Ah, pastor, não posso ir por causa do meu horário de trabalho. Então agora eu já aprendi. Vai trabalhar num horário administrativo, em nome de Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Porque a Bíblia diz que Deus deu domínio para nós. Então nós vamos também fazer jus a isso. E se Jesus e a palavra são um só, olha o que diz em Salmo 107, 19 e 20. Diz, então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Oh, aleluia. Eu não sei se você se alegra com isso, mas alguém está angustiado, está passando por alguns problemas, e a Bíblia diz que Ele é livre disso. Mas agora preste atenção na maneira como é livre disso. Diz o seguinte, enviou-lhes a sua palavra, e os sarou, e os livrou do que era mortal. Hoje a palavra de Deus foi enviada, aqui de forma falada. A palavra de Deus já morreu na cruz também lá, se entregou na cruz por nós. Já foi enviado, uma obra foi feita. E hoje nós estamos celebrando justamente isso. O livro de Hebreus, no capítulo 13, no verso 20, diz, ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. Isso que está aí na sua mão, não é um simples pedaço de pão, mas é o corpo de Cristo. Em nome de Jesus, Pai, obrigado, porque nós vamos comer dele com essa consciência. Vocês estão prontos? Nossa, que pedação de pão, aleluia. Deus é fartura mesmo, viu, aleluia. Pode comer deles. A gente vai esperar uns pelos outros, que está o tempo de mastigar, né, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia.
eu te entrego tudo que há em mim. Aleluia. Você pode render graças ao Senhor. Você pode render graças ao Senhor. Eu te entrego tudo. Foi dito a nosso respeito uma nova estação. A Sandra disse lá em Guará que sobre estreia é como se as cortinas estivessem se abrindo e agora a gente vai ver coisas novas. Sabe, esse pão da vida que a gente está participando hoje, ele diz algo a respeito dele. Ele diz assim: eu sou a porta. Aleluia, presta atenção nisso antes de você tomar o cálice. Jesus disse assim: eu sou a porta. Sabe, gente, se tem uma porta é porque tem outro ambiente. E hoje a gente vai passar por essa porta e a gente vai começar a vislumbrar, desfrutar e materializar esse outro ambiente que Jesus tem para a nossa vida. Ele diz: rapaz, se você passar por ele, você vai ver um lugar, uma pastagem verde, um lugar melhor. Eu só peço que você passe por essa porta e desfrute daquilo que Deus tem. Pode tomar dele todos juntos. Aleluia, aleluia. Vamos render graças ao Senhor. Aleluia. Vamos celebrar ao Senhor. Isso, celebra mesmo. Digno de receber toda honra, toda glória, todo Oh, louvor, aleluia. toda adoração. Foi falado Você recebe? hoje, nada vai ter, nada pode parar a igreja do Senhor. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos da igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Declare a perseguição. Perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Declare a perseguição. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou
do Senhor.